Aplauda mais forte, porque ele é digno de louvor e glória. Graças a Deus. Eu sou Márcio Fagioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, e estou aqui em Bauru, na rua Curci Júnior, número 325, no centrão da cidade, abençoando esse povo de fé. E você, claro, que está assistindo esta programação, é o nosso convidado a participar de uma de nossas reuniões. Lembrando que no dia 8 de setembro, terça-feira, às 19h30, nós receberemos o missionário R.R. Soares aqui na nossa cidade, aqui na nossa igreja, e você é o meu convidado especial. Quantas pessoas foram alcançadas pela palavra de Deus, pela vida do nosso missionário, e tem muita gratidão a ele, ao seu ministério, e com certeza estarão conosco, louvando a Deus por este dia especial. Vamos entrar na palavra? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Nós introduzimos esta mensagem na última quarta-feira, e eu fiz aqui uma leitura muito breve, dos primeiros versículos desse texto. Mas hoje, domingo, a gente vai ir um pouco além daquilo que falamos na quarta-feira, sempre buscando um entendimento maior, um aprofundamento maior da palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 37. Eu falava na quarta-feira que a Bíblia Sagrada é o nosso manual de instruções. É dali que tem que sair todo o nosso conteúdo, comportamento, pensamento, atitude, direcionamento. Quando a gente vê a Bíblia falando de 10 mandamentos, por exemplo, é dali que nós temos que extrair o nosso padrão de conduta, o nosso padrão moral, o nosso padrão espiritual. Quando nós vemos, por exemplo, o caráter dos homens de Deus, Davi, Josué, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas em geral, nós temos que extrair dali um modelo para a nossa vida. Porque na verdade a Bíblia foi escrita não é para ser adorada, não, a Bíblia foi escrita e dada ao homem para que servisse de norte, para que servisse de rumo para nós, para que nós pudéssemos ter um caminho a seguir. Não é para você aplaudir Davi, não é para você chorar com as histórias de Abraão, não, é para você viver o que Davi viveu, é para você viver o que Abraão viveu, é para mim viver, para eu viver. Então quando a gente vê a história dos profetas, ótimo, a vida deles é um exemplo para nós. Quando nós vemos a história de Jesus, meu Deus do céu, ali está a imagem visível do Deus invisível, é o mais perto do Pai que a gente pode chegar, é pela vida de Jesus, é pela obra de Jesus. Mas também aqui nós temos um livro muito particular. Que livro é esse, pastor? O livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro, gente, registra o início da igreja de Jesus, porque embora Cristo seja o cabeça da igreja e a palavra de Deus seja o fundamento da igreja, essa igreja propriamente dita, ela começou em Atos dos Apóstolos, quando Jesus, morto, ressuscitado, sobe aos céus, e por meio de uma perseguição que acontece ali em Jerusalém, os apóstolos são dispersos e a igreja começa então a crescer, não só ali, como também no mundo todo. E esse livro, além de registrar a igreja primitiva, a igreja do Senhor no seu início, ele também tem uma curiosidade. É o único livro da Bíblia que não terminou de ser escrito. Por quê? Porque ele continua sendo escrito por mim e por você. A igreja começa aqui, mas ela termina aqui. A igreja começa com eles, mas termina com a gente. Agora, principalmente no tempo do fim. Estava ouvindo uma pregação hoje de manhã e o pastor dizia assim: quanto mais distante de Gênesis nós estamos mais próximos de Apocalipse. E é verdade, gente. Gênesis já passou, Êxodo já passou, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Salmo, Provérbios, Mateus, Marcos, Lucas, Atos. Temos as cartas que foram enviadas às igrejas da época. Resumindo, para nós só resta o Apocalipse agora.
Estamos na reta final. E essa igreja que Atos dos Apóstolos ilustra, na verdade ela é a igreja nos padrões de Deus, nos padrões do Senhor, conforme Ele desejou, conforme Ele sonhou, conforme Ele esperou. O que, pastor? Em que sentido? As pregações têm que ser nesse padrão, as obras têm que ser nesse padrão de Atos, os resultados também têm que ser. O problema é que com o tempo a gente vai incrementando tanto as coisas que a gente acaba se afastando do original. Quem aqui já morou no Japão? Cadê o Japão? O japonês está meio sumido. Você já morou no Japão também, japonês? Já morou? Todo japonês já morou no Japão? Não é possível. O Éder também. Cadê o obreiro japonês? Hoje ele não está. Faz uns 3 anos que eu não vejo o Éder, mais ou menos. Mas logo ele aparece, né? E o irmão deve ter também essa experiência. Diz que o sushi do Japão não tem nada a ver com o que a gente come aqui. Esse negócio de sushi, quem gosta de sushi? Quem detesta sushi? Quem nunca comeu sushi? Nunca comeu? Você tem que comer, o negócio é bom. Nem que seja para falar mal, você tem que comer. Tem que experimentar. Diz que o sushi aqui no Brasil não tem nada a ver com o sushi servido no Japão, é verdade? Esse negócio de sushi com creme de queijo, cream cheese, né? Sushi com salgadinho hot roll, sushi frito. Qual é o nome daquele salgadinho que eles quebram em cima assim? Um salgadinho triangular. Doritos. Sushi com Doritos, não existe. Sushi com chocolate, também é tudo coisa de brasileiro. Não existe, essas coisas não existem lá. Mas dizem que é um alimento muito mais sóbrio do que o nosso. Não é tão saboroso, não é tão atraente, mas não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. E as pizzas? Aí eu posso falar que eu já estive lá. Essa pizza que você compra, irmão, com borda recheada, isso é coisa do Brasil. Na Itália a pizza é fina assim, que nem uma bolacha. E uma pessoa come sozinha, de tão fina que ela é. É crocante. E esse negócio de recheio dessa grossura, que eu gosto assim, né? Eu gosto daquela pizza densidade 33, que é da mesma altura do colchão. Na Itália são 4 fatias de mussarela, 4 rodelas de tomate e só. Não tem esse negócio, presunto, queijo, filé de frango, tem pizza de hot dog, irmão. Já viram pizza de hot dog? Pizza de chocolate, pizza de beijinho, pizza de costela. Não existe, na Itália não tem nada disso. E outra coisa, para eles é um crime você colocar ketchup na pizza. Se você pedir a um garçom, me traga o ketchup, ele chama a polícia para você. Não pode. É um prato tradicional que eles têm como uma referência do seu país. Mais ou menos como o Bauru aqui de Bauru. Não tem o Bauru original? Não tem? Sim ou não? É a pizza da Itália. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Num restaurante? Não, estou ilustrando a palavra. Se você olha para a igreja dos apóstolos, é mais ou menos como o sushi do japonês, ou como a pizza dos italianos. Em relação ao que, pastor? A nossa igreja. A igreja da graça? Não, a igreja de crente do nosso tempo. Se você olha para a igreja dos apóstolos do passado, o objetivo era outro, o método era outro e o resultado era outro. Não tem nada a ver com a nossa igreja do nosso tempo. A igreja do nosso tempo inventou a pizza de costela, beijinho e brigadeiro. A igreja dos apóstolos, irmãos, era uma igreja de oração. Era uma igreja que congregava todos os dias. Era uma igreja que estava disposta não só a viver por Jesus, mas o que, gente? A morrer por Ele. Era uma igreja que não tinha nada como seu, mas tudo era de todo mundo. A dor de um era a dor do outro, a luta de um era a luta do outro. Era uma igreja que tinha tanto prazer no Senhor, que não se importava se era banco estofado ou se tinha que sentar no chão. Lembra que um dos maiores milagres de Jesus, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, aonde que o povo sentou? Sentou no chão. Se é hoje, eu vou sujar minha calça da Calvin Klein, eu vou sujar meu sapato branco, é assim ou não? Naquele tempo todo mundo sentado no chão. Comeram, se saciaram, sobrou 12 cestos cheios. Aí você pega a igreja dos apóstolos reunidos em um mesmo lugar, sob ameaça de morte, criminosos como estão fazendo hoje, viu?
A igreja que era considerada criminosa no passado, está voltando a ser criminosa no nosso tempo. Viram pastores que foram retirados da Praça da Sé, porque estavam pregando para usuários de droga. Quem viu isso aí na internet? Eles não estavam fazendo nada, eles estavam dizendo que as drogas não prestam, que o diabo queria destruir a vida deles e que Jesus tinha nova vida para eles. A Guarda Civil Metropolitana chegou e disse que eles não poderiam continuar os trabalhos que eles estavam fazendo. Qual crime eles cometeram? Outra coisa, pastor, isso é normal? Normal? Quem aqui conhece a Praça da Sé? Já passaram lá? Por quantos anos pastores pregam na Praça da Sé? Sempre pregaram, sempre. Ainda quando o evangelho não era moda, ele já fazia um quadrado de giz no chão e lá tinha um pastor pregando. Irmãos, 2, 3, 4, 5, e fazia aquela roda de gente, as pessoas aceitavam Jesus, era um negócio tremendo. Mas hoje a pregação está se tornando crime. Sabe o que eu quero dizer a você? A igreja que no passado resistiu à perseguição e à opressão, é a mesma que vai resistir nos dias de hoje. A igreja Nutella não vai resistir. Diga ao irmão ao teu lado, a igreja Nutella não vai resistir. Você que nem falou o que o pastor pediu, você está disposto a morrer por Jesus? Se você não consegue nem falar que a igreja Nutella não vai resistir? Se nós não voltarmos às origens da igreja primitiva, a igreja do Senhor vai se dispersar, não vai sobrar ninguém, gente. Posso ser sincero? Já está dispersando. Lembra que eu falei aqui? Os cultos eram diários, passaram a ser segunda, quarta, sexta e domingo. Depois quarta, sexta e domingo. Depois quarta e domingo. Em breve só aos domingos. E depois nem aos domingos. Pastor, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Irmãos, contra fatos não há argumentos. Você deve num cartão 1.000, não paga, gasta mais 1.000. Quanto você vai dever no outro mês? Você vai dever 2. Não paga de novo, gasta mais 2. Quanto você vai dever? 4.000, já dobrou. Como uma amiga, comendo. Falei, se você continuar comendo desse jeito, você vai explodir. Está amarrado, pastor. Não amarra a boca não, para ver se não explode. Mas às vezes a matemática está indicando uma coisa e nós estamos tentando maquiar os números, irmãos. Muitas vezes os resultados têm sido esses e a gente não quer enxergar. Olha o que diz a Bíblia Sagrada a respeito da igreja primitiva, daquilo que eles faziam, do resultado que eles obtinham. Ouvindo eles isto, o que eles ouviram? A pregação. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Para aqui, foi matéria da quarta-feira. Quando eles ouviram a pregação de Pedro, a primeira coisa que eles sentiram no seu coração foi algo que levou eles a se compungirem. O que é isso? Se constrangerem. Olhar para si mesmo e dizer: peraí, a minha vida não está do jeito que deveria. Eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que mudar o meu caminho, porque eu estou caminhando para a perdição. Falamos na quarta-feira, se a pregação ela não te incomodar, alguma coisa está errada. Não estou falando de pregação ofensiva, não estou falando de pregações vexatórias, não é nada disso. O que eu estou falando é de pregações que nos levam a refletir sobre a nossa vida e sobre aquilo que a gente está fazendo. Falei para vocês que eu comecei na academia. Agora não, já desviei, mas comecei há um tempo atrás. Você está rindo de mim? Tem gente que dizia da igreja, irmão. Eu pelo menos dizia da academia. Academia com ela ou sem ela, eu vou para o céu do mesmo jeito. Agora sem Jesus, a coisa fica séria. E eu comecei na academia. Baixa, levanta. Baixa, levanta. Sobe peso, baixa peso. E vem assim, e faz assado, e não sei o quê. Cheguei em casa, a Lívia falou: o que você está sentindo? Eu falei: não estou sentindo nada. Rapaz, nada. Ela falou: no outro dia você vai ver. Levantei no outro dia da cama, 100%. Ela falou: você está fazendo errado. Se não dói, está errado.
Você não está colocando músculo para exaustão. Tem que, é exaustão que chama? Fadigar. Tem que fadigar. Está aqui o professor de educação física. Tem que, mas ele é mesmo, ele é professor formado. Tem que fadigar o músculo. Você está pegando peso leve. Você está fazendo só o que você gosta lá. Por isso está dando errado. Falei, Lívia, pelo amor de Deus, né? Porque a mulher fala, a gente não escuta, né? É regra. No outro dia ela foi comigo. Eu coloquei lá, sei lá, 20 quilos, 15 quilos. Eu falei, você está doido? Você pesa mais de 100. Foi lá, colocou 45, 55. Irmão, fui lá, ó. Aquelas caretas, né? Para esse povo estar do avesso. Irmão, no outro dia eu não conseguia nem descer da cama. Lívia, eu estou todo quebrado. Lívia, eu estou arrebentado. Posso te falar, a igreja é a mesma coisa. Se você um dia entrar numa igreja, ouvir uma pregação e dizer assim, eu sou a bala que matou John Lennon, eu sou um sucesso, nunca mais entre nessa igreja. Ela vai te levar para qualquer lugar, menos para o céu. Porque a gente sempre tem o que melhorar, irmãos. A gente sempre tem o que nos compungir. Nós sempre vamos ter que evoluir em alguma coisa. Ninguém chegou aonde deveria estar. Nenhum de nós ainda tem a obra completa ou o processo completo. Pelo contrário, nós somos como vaso na mão do oleiro. E enquanto esse vaso não estiver pronto, essa obra não pode parar. Essa roda não pode parar de girar, gente. Agora o vaso ele é comprimido. O vaso ele é pressionado. Para quê? Para ganhar a forma que o Senhor determinar. É que nem sapato, irmão. Sapato quando fica muito gostoso, está na hora de jogar fora. É ou não é? E aquele que você está na rua, você fala, meu Deus, meu dedinho está pegando fogo, Jesus de Nazaré. De repente você sente que o dedo ficou confortável, ficou gostoso. O pé está até ventilado. O que aconteceu? Rasgou. Rasgou. Quando nós ouvimos o Evangelho de Cristo e a gente não se compunge, a gente não se constrange no bom sentido, esse evangelho não é o evangelho da igreja primitiva. É o evangelho das pizzas de banana. É o evangelho do sushi de melancia. Não é o original. E só o original produz o efeito do original. É verdade ou não? Quem já comprou fita? Vamos lá fazer propaganda aqui, como se precisasse, né? Fita dupla face. Quem já usou dupla face? Aquela fita que cola de um lado, cola de outro. Quando você vai fazer qualquer porcaria, você compra qualquer porcaria. Você vai na loja de R$1,99, compra aquela mesmo, coloca. Mas se você vai fazer algo sério, você vai colar um espelho que custou R$300, qual é a fita dupla face que você compra? É a 3M. Todo mundo já sabe. Irmãos, quando você fala de palavra de Deus, você está falando de alma, e da sua alma, não é da alma do outro. Então se nós tivermos que adotar a palavra, que ela seja original, porque para a alma não tem conserto. Uma vez perdida, perdida para sempre. Vai doer, vai doer. Vai apertar, vai apertar. Vai incomodar, vai incomodar. Mas você vai ganhando forma e daqui a pouco você é um vaso maravilhoso na mão de Deus. Diga glória a Deus, gente. Que faremos, irmãos? Essa foi a pergunta deles. Aí vem o 38, vamos lá. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Qual é o efeito da pregação? Arrependimento. Se não tiver arrependimento, não produziu o efeito. Não produziu. Segunda questão, não muda ainda não. Volta lá. E seja batizado. O arrependimento ele é algo do nosso interior. É aqui que se arrepende. Ninguém se arrepende com o dedão do pé. Você se arrepende com o seu coração, com a sua alma. Mas o que está aqui dentro precisa o quê? Exteriorizar. Quem não era batizado vai batizar, quem não era dizimista vai ser, quem não era amigo dos outros vai passar a ser, quem não congregava passa a congregar, quem não tinha pedido perdão para alguém passa a pedir. Por quê? Porque o coração dessa pessoa foi trabalhado. E todos os nossos problemas, gente, e soluções estão aqui dentro. É verdade. É verdade. Talvez você casou com uma pessoa que você nunca imaginou que casaria com ela. Morava na mesma rua, você passava e falava, nossa, aquele cara é muito feio.
Nossa, aquela moça é chata. Nossa, aquele rapaz é mais velho. Mas um dia o teu coração mudou, você se apaixonou por essa pessoa e ela se transformou a pessoa mais linda da sua vida. Só o que mudou foi o coração. Alguém aqui já disse que nunca seria crente? Nunca vou ser crente na minha vida. O que você está fazendo aqui? Seu coração mudou. Talvez o teu penteado seja o mesmo, você continua morando na mesma casa, mas o teu coração mudou. A nossa vida só muda quando o coração muda. E o coração só muda quando tem arrependimento. E o arrependimento só vem quando a gente ouve a palavra genuína da parte de Deus. Palavra do homem não nos leva ao arrependimento, pelo contrário. Você sempre vai encontrar um mais louco que você para fazer uma loucura qualquer na vida. Verdade. Estou pensando em largar minha mulher. O outro fala, faz isso que eu fiz, foi maravilhoso. Estou pensando em roubar um banco. O outro fala, se der eu vou. Estou pensando em ir embora da igreja. Eu já fui faz tempo. Sempre você vai encontrar um chapado, mais chapado que você. Então qual é o segredo? Ficar com a palavra de Deus. É essa palavra que vai nos salvar, diga aleluia, para perdão de pecados. E lá no próximo ele diz que mais? E recebereis o dom do Espírito Santo. Quando a gente se arrepende, quando a gente cumpre a palavra, nós somos avivados, cheios do Espírito Santo. Diga, eu recebo o Espírito Santo. Esse avivamento é uma consequência. E quando nós nos arrependemos, nos batizamos e recebemos o dom do Espírito Santo, aí a gente passa a viver como a igreja dos apóstolos vivia. Nós passamos a ter o resultado que esta igreja tinha. E aonde este resultado está? Continue a leitura, vai lá para o próximo verso. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Em outras palavras, quando você recebe tudo isso, você passa a ter uma bênção tão grande que ela alcança não só a sua vida, mas a vida de quem está em volta. Você passa a ser um abençoador. Diga comigo, abençoador. E quem abençoa é o quê? Abençoado. Contratei um pedreiro, já tinha pago tudo para ele. É uma pessoa de confiança, um amigo. E ele precisou fazer alguns retoques. E ele voltou lá para fazer os retoques finais da obra. Ele ia embora ao meio-dia. Falou para mim, pastor, eu vou almoçar, porque eu ainda não consegui terminar, mas almoçando eu tenho mais 5 minutinhos lá, só para recolher as coisas e vou embora. Aí eu peguei R$40, fiz um pix para ele, escrevi assim, o contrafilé está garantido. Eu já tinha pago ele, eu não devia mais nada para ele. Mas poxa vida, ele foi lá para fazer retoques. Já tendo recebido, uma pessoa dessa eu tenho que dar um abraço nele, ter um beijo. É isso ou não? Porque a maioria some, pega o dinheiro e nunca mais aparece. Esse aí foi lá para fazer os retoques. Fui lá, peguei R$40, mandei para ele. Falei, o contrafilé está garantido. Aí ele escreveu embaixo, contrafilé não, vai ser virado a Paulista. Eu falei, glória. Ok. Daqui a pouco, deu 1h30, dá meio-dia e meio. Pastor, estou juntando as coisas aqui, estou indo embora, tá? Deu tudo certo, obrigado, Deus abençoe. Aleluia. Mercado Livre me liga. Eu tenho um colchão para entregar aí. Só que eu chego daqui 1 hora. Tem alguém para receber? Tem ou não? Quem era? O pedreiro. Mas o pedreiro já estava indo embora. Falei para ele, você chega em 1 hora? Ele falou, aproximadamente. Eu tenho outras 8 entregas antes. Falei, amigo, eu já assisti esse filme. Você vai chegar daqui umas 2 horas. Ele falou, olha, eu vou lutar para chegar em 1 hora. Louvado seja Deus que eu paguei aquele contrafilé, irmãos. 15 minutos depois mandei mensagem. Falei, amigo, eu preciso de um favor teu. Qual? Falei, eu preciso que você espera chegar esse colchão que eu estou esperando faz 1 mês. E se você não receber, eu não tenho ninguém para receber. Isso é lá em São Paulo, não é aqui. Resumindo, eu tinha acabado de pagar o contrafilé. O que restou a ele? Aceitar. Falou, pastor, eu estava indo embora, mas eu vou ficar mais um pouquinho. Irmãos, ele saiu de lá 3 da tarde. Chegou o bendito do colchão. Quando chegou, ele falou, o que eu faço agora? Quase que eu falei para ele, põe fogo. Agora você põe fogo. De tanta raiva que eu dava daquilo. Mas você vê
que é dando que se recebe. Quando você tem a presença do Pai, você não tem só para si, você também é o abençoador, diga amém. A igreja primitiva era uma igreja abençoadora, não tinha gente egoísta. Posso te dizer, só tinha um casal de gente egoísta lá. E o que aconteceu com eles, você lembra da história? A única dupla egoísta que tinha lá na igreja primitiva chamava-se Ananias e Safira. Todo mundo vendeu tudo, falou: vamos viver em comum, nós, por questão de sobrevivência, nós vamos ter que nos ajuntar. E os dois venderam as propriedades, mas guardaram parte do preço e se apresentaram como se nada tivesse acontecido. O apóstolo Pedro perguntou: amigo, você vendeu por quanto aquela sua propriedade? Por X. Pedro disse: você está mentindo ao Espírito Santo, não a homens. E morreu na hora. Pastor, mas era obrigado a vender alguma coisa? Não, não era obrigado nem estar lá. Mas a partir do momento que ele ia comer do que os outros davam, ele também tinha que participar conforme os outros participaram, sim ou não? Todo mundo vendeu tudo, só ele queria guardar, só ele queria ficar de fora. Os únicos egoístas foram fulminados. Posso falar uma coisa? Os egoístas serão fulminados. Igreja é reunião, diga comigo, reunião. O que é reunião? Unir-se novamente. Cada vez que nós entramos aqui, nós estamos nos reunindo. Gente que não gosta de abençoar, não será abençoado. Gente que não gosta de amar, não será amado. Gente que não gosta de servir, não será. Porque esta era a regra da igreja primitiva. A igreja dos tempos do sushi de Nutella, do sushi de banana, é aquela igreja que a pessoa entra e não dá nem bom dia para quem está do lado. Um dia, pregando, esses anos já aconteceram tanta coisa que eu passaria uma semana aqui contando para vocês. E eu pregando e uma senhora sentada, bem ali onde está, atrás do irmão Acioli, meu amigo ali. E a senhora começou assim, ó. Irmãos, ninguém se movimentou. Eu falei: obreiro, vê o que está vendo ali, senhora, está tudo bem? Ela balançou a cabeça. E o obreiro foi até lá: pois não, eu não sei, estou com uma dor. Resumindo, a mulher estava tendo um infarto. Pegaram ela, levaram, nós oramos como igreja também, mas o socorro tem que ser imediato. Louvado seja Deus, a mulher sobreviveu. Irmão, se eu não tivesse visto aquela mulher, eu teria morrido naquele lugar. E posso te dizer mais, era capaz das pessoas irem embora e deixar o defunto lá. Porque esse é o retrato da igreja atual. Uma igreja onde as pessoas têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Conversando com a Lívia, falando: Lívia, antigamente o nosso prazer era a igreja. A gente ia assistir o Cine Pipoca. Os nossos amigos estavam todos na igreja. A gente juntava para fazer crentão. Quem já tomou crentão? Quem tomou crentão aí? Pode levantar a mão, irmão, não é pecado não, não tem problema não. O que é o crentão? Chá de gengibre, não é isso, irmão? Chá de gengibre com cravo, canela. Irmão, é uma delícia no frio, é muito gostoso. Fazia aquele baldão de crentão e a gente tomava aquilo a noite toda. Tinha gente até que fazia arte na cama, de tanto que tomava aquilo. A nossa alegria era aquela, a igreja era a nossa vida, a comunhão, as pessoas eram amigas. Hoje ninguém sabe o nome mais de ninguém, gente. Nem o nome a gente sabe. Para você ter uma ideia, a pachorra que nós estamos chegando. Assumi uma igreja uma vez na União de Vila Nova. Era uma comunidade, naquele tempo era favela, hoje é comunidade. Lá em São Paulo. Hoje chama-se Jardim Pantanal. Talvez você já viu na televisão que inundava, dava um problema tremendo. E eu fui pastor lá, fui muito feliz ali inclusive. E eu saí nas ruas evangelizando. Eu tinha uma Kombi, eu colocava um alto-falante e eu saía como se fosse vendedor de ovo. E eu comecei a bater de porta em porta, entregar folheto, deixei a Kombi lá, Igreja Internacional da Graça de Deus, a equipe do missionário R.R. Soares chegou. Era mais ou menos isso. E eu fui numa casa e falei: tudo bem, senhora, posso te entregar um convite? Pode. Eu entreguei, ela olhou, ela estava lavando o quintal, ela olhou e falou: eu sou dessa igreja. Falei: a senhora é dessa igreja? Falou: eu sou. Falei: mas a senhora conhece o pastor? Ela falou: eu conheço. Falei: mas a senhora me conhece? Ela falou: não.
Falei, mas eu sou pastor de lá faz 3 meses já. Ela falou, é que faz 3 meses que eu não vou. Fazia 3 meses que tinha mudado de pastor e ela não sabia. Olha a igreja que nós construímos, irmãos, ou aonde nós chegamos. E eu vou dizer a você, eu vejo tanto isso todo dia. Quantas vezes no meio do povo, irmão, você está sumido. É, pastor, mas agora eu voltei. Mas está sumido aonde, irmão? Tudo bem, Jesus dos 12 aos 30 também sumiu. Se você olhar a Bíblia, dos 12 anos até os 30, ele desapareceu. Não tem história de Jesus na Bíblia, ninguém sabe para onde foi, para onde deixou de ir. Aí você pergunta uma pessoa dessa e fala, eu estou na mesma fé de Jesus, dos 12 aos 30 eu sumo. Jesus deve ter seus motivos, cuidado, e também deve estar fazendo alguma coisa boa, produtiva. Irmãos, a bênção que está em nós, ela é tão grande, que ela não serve só para nós, ela serve para quem está em volta. Quando você senta e sorri para quem está ao teu lado, boa noite, bom dia, seja bem-vindo. Quando você acolhe alguém que está pela primeira vez, eu nunca te vi aqui, é a sua primeira vez, que bom que você veio. Você está extravasando a bênção que está sobre a tua vida. E é tanta bênção, irmão, que não cabe dentro da gente. É tanta bênção que a gente extravasa. Aqui a gente continua, versículo 40, vamos à frente. E com muitas outras palavras, aqui começou a obra, né? Isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aqui Pedro continua ensinando aquela igreja, e continua dando para nós um modelo de ensinamento. Qual era o ensinamento? Testificava. O que é isso? Gente, vamos fazer uma autoanálise, vamos comparar a nossa vida com a palavra, vamos observar os nossos caminhos. Não só isso, exortava, que é muito importante. Irmãos, ter alguém para nos exortar é indispensável. Você vê um grande empresário, um exemplo, uma pessoa que tem uma empresa muito grande, ele tem o chamado conselho administrativo. O que é o conselho administrativo? Eu estou pensando em pintar as lojas de azul. Chefe, dá licença, a cor atual é cinza e preto. O azul não está na moda não, está complicado. Eu estou pensando em abrir uma loja no Paraná. Não, mas no Paraná a gente já tem 3. Seria interessante abrir uma no Mato Grosso, lá a gente ainda não tem. Porque não é pelo fato de ser um grande empresário que ele resolve tudo sozinho. Não é pelo fato de ter chegado até lá, que se ele não ouvir alguém, ele vai continuar onde está. Irmãos, talvez nós já chegamos até aqui, glória a Deus por isso. Mas para nos manter de pé, nós vamos precisar de alguém nos ajudando. É verdade, quando bate o cansaço, quando bate a tristeza, quando bate a angústia, a solidão, até o desapontamento, mas não é só isso. Às vezes o nosso sucesso também está tão grande, que se não tiver alguém para colocar a gente no chão de volta, a gente voa, faz que nem o padre do balão, vai e não volta mais. É preciso alguém nos exortar. Às vezes não gostamos. Sua mulher já perguntou para você da roupa que ela colocou? Ela se ajeita, se apresenta e fala: e aí, o que você achou do look? Você fala: não gostei. Pronto, acabou. Acabou a vida. Você fala: olha, esse amarelo não está combinando, esse verde está muito, esse colar aí está excesso, esse brinco aí não sei não, hein? Esse batom aí está tão vermelho que onde você for a boca chega primeiro. Ela não aceita num primeiro momento, mas ela vai lá e faz o que você fez, que faz o que você falou. Ela troca o sapato, ela troca, e o homem também. Quer dizer, isso é exortação. Às vezes nós recebemos algo de Deus que nos exorta, mas é para nos salvar, irmãos. É para nos advertir, é para nos mostrar o caminho. Ô pastor, mas Deus não elogia ninguém? Olha, eu vi na Bíblia Deus exortar muito mais do que elogiar. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Um elogio. Mas se você pegar de Gênesis a Apocalipse, tem mais elogio ou exortação? Porque o que está certo não precisa corrigir, já está corrigido. A gente tem que corrigir o que está errado. Você fala: puxa, esse arroz está duro. E a carne está salgada também?
Não, é só o arroz mesmo que está duro, a carne está maravilhosa. A vida da gente. Às vezes a gente quer jogar tudo para o alto. Nada que eu faço presta, pelo contrário, muito do que a gente faz presta. Mas também tem outras coisas que precisam ser melhoradas. E como é que a gente melhora? Sendo confrontado. Se tiver alguém concordando contigo o dia todo, sabe aquela tartaruguinha que balança a cabeça assim, ó, a gente não evolui. Se você tiver um bando de gente para te bajular, você está em maus lençóis. Porque vão rir de você por trás, vão zombar de você. Agora, se você tem alguém sincero, pode ter certeza, você não passa vergonha um dia na sua vida sequer. Rapaz, passa um desodorante aí que tá bravo, hein? Você fala, vai te lascar, mas vai lá e passa, né? Rapaz, você está com um bafo de onça que não é brincadeira, hein? Isso livra a gente. Porque às vezes aquele não funciona. A gente não consegue sentir o nosso próprio hálito. Tem que ter um terceiro. Pastor, o senhor está falando de hálito? Não, estou falando de Bíblia. Às vezes a gente acha que a nossa vida está nivelada, mas só Deus tem o prumo. E só a palavra dele pode endireitar. E que o Senhor endireite a nossa vida segundo a sua palavra. Diga amém. Ele diz, salvai-vos dessa geração perversa. É um outro ensinamento da igreja primitiva. Mundo e igreja não combinam. Esses dias apareceu uma pastora falando da violência doméstica. Alguém viu isso aí? Pregou bonito, falou muito bonito, e eu mesmo sou absolutamente contra, e quem me acompanha sabe muito bem. Sofreu agressão, liga para a polícia, não pense duas vezes, é o que tem que fazer. A mulher não pode aceitar ser agredida de forma nenhuma. A mulher é o vaso mais frágil, a mulher tem que ser protegida, amada, valorizada, a mulher tem que ser respeitada, amém? O homem também. Todo mundo tem que ser respeitado. Porque você pensa que é só a mulher que apanha? Pesquisa na internet o que tem de mulher que bate em homem, irmão. Eu vi um vídeo, o camarada saindo da audiência feliz, porque a pensão tinha diminuído de 300 para 150. E ele gravou um vídeo, falou, pessoal, o Uber não está dando dinheiro não, fazendo uma live, né? Olha, e graças a Deus agora eu vou pagar só 150, porque não estava dando para pagar os 300. A mulher veio se aproximando, mas deu-lhe um tapão, meu irmão. Não pode. Se fosse ao contrário, a mulher gravando e o homem agredindo, poderia? Não poderia. Então o segredo é o respeito mútuo. Qualquer um que for vítima de violência tem que procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência e mover a ação cabível. Só que tem um porém. Essa pastora falou bonito, falou bem. Aonde eu quero chegar? Pastor que vira amigo do mundo se torna inimigo de Deus, irmão. Não tem meio termo. A Bíblia fala de que ou você é quente ou você é frio. Morno Deus vomita. O que você acha disso? Eu prefiro nem opinar, esquece. É morno, é o isentão, não tem posicionamento, não representa o evangelho, não defende os princípios da palavra. Eu e você não podemos fazer parte desse grupo. Olha a pregação do apóstolo: salvai-vos dessa geração perversa. E se há 2000 anos atrás ele já classificou aquela geração como perversa, imagina se ele tivesse nos tempos de hoje. Você abre um TikTok, você não consegue ver mais do que 3 postagens. Ali é a maior vitrine de prostituição que já inventaram. Horrível. Crianças, cadê o Ministério Público que não vê isso? Cadê a fiscalização? Cadê a polícia? Cadê tudo? Crianças seminuas lá. Quer dizer, tem que tirar isso, gente. Agora, uma coisa é verdade, a gente não vai conseguir mudar essa geração. Eles são assim, é o jeito deles. Eles estão saciando o pai deles. Quem é o pai deles? É o diabo. Jesus falou isso para aquela geração, falou: vós tem por pai o diabo, e vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. Jesus, hein? Ai, mas ele era amor. Jesus era só amor. Exatamente. Tanto era amor que nunca negligenciou a verdade. Falou: essa geração tem por pai o diabo. Por isso que eles querem um aborto, eles querem sangue, eles querem derramamento de sangue inocente. E faz uma conta comigo.
Se o aborto resolve a questão da gravidez indesejada, das crianças abandonadas e de tantas outras coisas, será que a pena de morte não resolveria também a questão da criminalidade? Perguntaram para uma pessoa, mas se você matar um bandido, você resolve? E a pessoa falou, esse pelo menos não rouba mais. O aborto resolve de um lado, a pena de morte resolve do outro. Sim ou não? Pastor, e o que o senhor acha? Eu acho que nenhum e nem outro. Nem aborto, nem pena de morte. Toda pessoa tem que ter uma nova chance, tem que ter uma nova oportunidade, e uma criança tem que ter direito à vida. Só defende o aborto quem já nasceu. Verdade ou não? Onde é que o senhor quer chegar, pastor? Interessante que quem defende o aborto é contra a pena de morte. Defendem a morte de crianças inocentes e querem o livramento de criminosos. Porque o demônio não tem interesse no sangue de criminosos. O demônio só tem interesse no sangue de crianças inocentes. O sangue de um criminoso para o demônio não representa nada, é só mais uma vida que ele destruiu. Agora o sangue de um bebê dá força para ele espiritual. Na Bíblia nós já vimos sacrifício de crianças no passado. Reis que queriam crescer os seus reinos, fortalecer os seus poderes, eles sacrificavam crianças. É a mesma coisa hoje. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? A igreja primitiva nunca se aliou à geração perversa do mundo. Nós não podemos nos aliar. Pastor, eu não critico ninguém, sabe? Eu também não, mas eu prego o evangelho. E quem quiser saber a verdade é só perguntar. Eis-me aqui. Uma moça falando comigo, eu sou católica. Falei, que bom. Falei, mas você acredita no julgamento final? Não, aí eu já sou mais para o lado espírita. Falei, então não estou entendendo nada. Você é católico ou você é espírita? Ela falou, não, é que esse negócio de diabo, inferno, isso eu já não acredito. Resumindo, ela criou uma religião para ela. É isso ou não? Ela criou o que ela acha que tem que ser e como ela pensa que deve ser. Falei para ela, amiga, você está totalmente errada. Porque a mesma Bíblia que fala de Deus, fala do diabo. Se o diabo não existe, Deus também não existe. Você está falando uma loucura. Ela olhou e falou, pensando bem, você tem razão, mas eu prefiro não acreditar. Tudo bem. É que nem aquela pessoa que a fatura do cartão chega, ela fala, eu prefiro nem abrir. Vai mudar o que na vida dela? Não vai mudar nada. Ela vai continuar devendo. Ela vai continuar tendo problemas. Amigo, primeira lição, a igreja primitiva nunca se misturou com o mundo. Segunda lição, a igreja primitiva nunca tentou mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo. Não adianta. Não, pastor, nós vamos transformar esse mundo. Não vamos. O Apocalipse já revela o que vai ser desse mundo, gente. Se a gente não acredita nisso, a gente não acredita na Bíblia. Você que acredita na reconstrução do planeta, um dia nós vamos viver em paz. Fala aí alguma campanha que a gente viu aí. Campanha do desarmamento. Irmão, esquece. A maior arma que já inventaram foi o Covid. Quem está acompanhando na internet, as denúncias estão vindo à tona agora. Falsificaram resultados, omitiram informações, mentiram para a população. Está tudo sendo apurado lá no Congresso americano. É claro que aqui você vai assistir Ana Maria Braga fazendo bolo de fubá. Você nunca vai ver isso na televisão, mas se você pesquisar, você encontra. É a pior das armas que já inventaram, que é a arma química. Pega um potinho, abre num aeroporto onde tem gente no mundo inteiro, que foi o da Itália, espalharam morte e destruição para todo mundo. E você achando que o mundo está caminhando bem? Não, pastor, as coisas estão bem, graças a Deus, estamos indo cada dia melhor. Cada dia melhor? Viram agora o Pix Pensão? Quem deve pensão, o dinheiro já vai ser descontado na hora na conta. Do jeito que cai, tudo bem. Só que essa pessoa pode ter outros filhos para sustentar. Essa pessoa pode estar num tratamento médico. Essa pessoa pode ter tanta dificuldade na vida dela que você nem imagina. Mas esse não é o ponto principal. Isso abre precedentes para outras coisas. Imagina se autorizarem os bancos a sacarem da tua conta o que você deve para eles. Porque a coisa só vai crescendo. Liberdade é como salame. A gente vai perdendo fatia por fatia. Antigamente eu podia pregar o que eu quisesse, aonde eu quisesse.
Podia abrir a Bíblia aqui no calçadão, ficarão de fora. Hoje, na segunda linha eu estou algemado, irmão. Liberdade se perde aos poucos. O mundo, posso ser radical como eu costumo ser, o mundo não presta e nunca vai prestar. O Senhor vai tirando pessoas do mundo e trazendo para a sua luz e para a sua graça. Foi o que Ele fez com a gente, diga aleluia. Mas o lado de lá nunca servirá, nunca. O lado de lá jaz no maligno. O Senhor Jesus falou isso. E tem crente querendo salvar o mundo. Ô Zé, o que você está fazendo no bar? Estou tentando salvar meus colegas aqui, é mais fácil você beber pinga com eles. O que você está fazendo no baile? Eu estou sendo luz no meio das trevas. Sai daí, lampião! Me fiz de fraco para ganhar os fracos. Não se confunda e não confunda a palavra. O que é se fazer de fraco? Não sei se você viu um crente tocando violão na rua e chegou um travesti junto, do lado dele, e o travesti começou a cantar o louvor junto com ele. E o que ele fez? Continuou cantando junto com aquele rapaz, junto com aquele ser humano, com aquela pessoa. Irmãos, e no final o travesti estava chorando, emocionado, tocado por Deus. É isso que é se fazer de fraco para com os fracos. Ele podia ter dito, não, você está no mundo, você não pode participar do meu louvor, vai para lá, eu sou mais santo que você. Não, pelo contrário, ele envolveu aquela pessoa na graça e na obra de Deus. Diga glória a Deus, gente. Agora ele não poderia ter se travestido para poder tentar ganhar o travesti, não é nada disso. Aqui a gente vê, salvai-vos dessa geração perversa. Não deixe eles te convencerem, irmão. Não deixe eles te ganharem, irmão. Não deixe eles tomarem seu tempo. Não deixe eles tirarem você das raízes que o Senhor colocou em ti. Não deixa a palavra de Deus se perder no seu coração. Essa geração não presta, o mundo não presta. E às vezes, irmãos, eles são tão convincentes. Hoje a onda é a onda dos desigrejados. Um dia eu estive numa igreja, graças a Deus eu me libertei. Tem isso na internet agora. Salvai-vos dessa geração perversa. Vamos avançar. Olha o 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra de Deus, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Pastor, mas esse tipo de pregação não é popular. Era a pregação que os apóstolos pregavam. E agregaram-se 3.000 pessoas. Irmão, quando a coisa é boa, as pessoas vêm. Essa é a verdade. Eu já fui em lugares totalmente escondidos. Já falei para você, aqui em Botucatu tem um café, chama Cuesta, Café do Índio. Pedra do Índio, Café do Índio. Põe no mapa, você chega. Vai até Botucatu, passa um pouquinho da cidade, entra numa estradinha de terra e vai comendo poeira. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Quando você achar que você está perdido, você chegou. Chegando lá, vai ter umas 100 pessoas, carro para todo lado. Você fala, eu não acredito que esse povo veio até aqui. Irmãos, R$40, você come até passar mal. Que eu como para passar mal. É café, é salame, é queijo, é pão de queijo, é doce de leite. O único defeito, se alguém de lá estiver assistindo, é que não tem água no café. A água você tem que comprar à parte. Está errado isso aí. Se o café é completo, a água é um item básico, essencial. Tinha que servir. Vai dar para uma hora, vai dar problema. Mas por que as pessoas vão tão longe? Porque é bom. A palavra de Deus, ela não precisa ser almofadada para atrair ninguém, pelo menos quem quer ir para o céu. A palavra de Deus não precisa ser maquiada para atrair ninguém. Gente, Deus te ama como você é. Você fala, ufa, que sorte. Mas Ele não quer que você permaneça como está. Essa parte ninguém fala. Deus ama a gente do jeito que a gente é verdade. Eu amo meus filhos do jeito que eles são. Giovana deixa tudo para depois. Nós já criei o jargão lá em casa. O depois não existe. Principalmente os pagamentos que ela tem que me fazer. Aí todo dia eu pergunto, já me pagou? Eu acredito que eu estava fazendo agora.
Acredite que eu ia fazer agora. Eu digo a Giovana, o depois não existe. E quando é coisa séria, eu dou até uns berros com ela também, falo firme. Irmão, eu nunca deixei de amá-la nem um único dia. Mas já tive cada quebra-pau, porque eu quero que ela melhore, eu quero que ela cresça, eu quero que ela avance. Já é uma menina acima da média. Só me deu alegria na vida, assim como o Felipe também. É que a Giovana trabalha comigo. Mas a minha intenção é que ela o que, gente? Cresça, melhore cada vez mais. O Senhor nunca vai olhar para você e vai dizer assim: olha, tá bom como tá. Ai, continua, não tem problema, eu supero tudo isso. Não, Ele só supera o que você não consegue fazer. Tudo que está nas nossas mãos, Ele sempre vai querer mais e melhor. Diga glória a Deus. Ele sempre vai querer a nossa evolução, Ele sempre vai querer a nossa santificação. Deus merece o melhor, gente. Quase 3.000 se salvaram. Ai, pastor, foi embora porque é muito duro. Não, foi embora porque Deus não tinha plano mesmo. Se Deus tivesse plano, não teria ido embora. Lembra do que pregamos domingo passado? Duro é esse discurso. Jesus falou que era embora também. Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Pedro pregou aqui profundamente, de uma forma firme. 3.000 se batizaram. Irmão, se Deus tem plano de salvação na sua vida, a sua raiz é mais forte do que qualquer ventania. Se Deus tem plano de salvação contigo, pode bater o vento que bater, a tempestade que vier, a sua casa não vai cair. Você está construído sobre a rocha. Continue no texto, 2 minutinhos a gente finaliza. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e o que mais, gente? E nas orações. Perseveraram em que, gente? Na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É a formatação original da igreja. Igreja é isso, irmão. Ô pastor, mas eu gosto mesmo, sabe, do movimento, eu gosto mesmo Isso não é igreja, igreja é isso. Claro que podemos ter atividades, né? Estava falando até com eles, para a gente marcar com os homens, até as mulheres também se quiserem, para a gente ir lá na prainha aqui na frente, Arealva. Tem vários quiosques com churrasqueira e na frente tem o rio. É muito gostoso. Quem foi com a gente lá em Barra Bonita? Quem foi com a gente no zoológico? Ai, que maravilha, foi muito gostoso. A igreja tem que ter isso, mas a igreja não é isso. Igreja é pregação, igreja é santidade, igreja é unidade, igreja é dividir o pão uns com os outros, igreja é abençoar uns aos outros. Isso é igreja. Participe, perseveraram, perseverar. Por que perseverar? Porque não é fácil. Quem já fez dieta aqui? Eu já fiz, toda segunda-feira eu começo. Só vai até a hora do almoço. Só vai até a hora do almoço. Tá rindo, né, Júlia? Come pra caramba e não engorda, né, filha? Conta pra ela, Priscila. Deixa você casar, você vai ver. O que coloca na comida do casado, irmão? Não sei. É salito. Tem o tal do salito, isso é a verdade. Resumindo, por que perseverar não é fácil? Porque você vai ter que vencer as evidências. Quantos apóstolos não foram abandonados porque pregaram a verdade? João Batista, decapitado. Perseverar não é fácil, irmão. Ninguém precisa perseverar na praia. Você pega a cadeirinha, ó, senta, aí passa lá o espetinho de camarão. Quanto? Ele fala, 1 rim. Você fala, me dá. Passa a raspadinha, nem raspa aquele gelo, que só Deus sabe de onde veio aquilo. Mão preta. Passa o bolo, a tapioca, não é isso? O açaí. Irmão, quando você vai ver, o dia passou. Você fala, mas já está escurecendo. Agora, irmão, perseverar na doutrina dos apóstolos. Aí é difícil, hein? Perseverar na fidelidade, na santidade, num mundo onde tudo é relativo, onde o ladrão está solto e o honesto está preso, onde o feio virou bonito e o bonito está feio. Você vê as obras do passado, Leonardo Picasso e
Leonardo da Vinci e Pablo Picasso. Leonardo Picasso e Pablo da Vinci. É a mistura. Cada pintura bonita, cada coisa maravilhosa. Veja as construções antigas. Eu estava vendo uma peça que roubaram lá no museu da França, em Paris. Era uma banana grudada numa fita crepe. E diz que custa não sei quantos milhões aquele quadro da banana com uma fita crepe. Aí os comentários da internet são os melhores, né? Um escreveu assim: a banana está aqui em casa, pode vir buscar. Quer dizer, quanto está valendo aquela banana, né? Quer dizer, isso é a arte do nosso tempo. Que coisa feia. Casamento, as pessoas tinham felicidade. Não é quando casavam. O casamento geralmente era uma tragédia. Tem uma foto da minha mãe casando num carro antigo, né, com meu pai, e olhavam assim para trás, no vídeo de trás, minha mãe faltando um pedaço do dente, parecia o Jim Carrey. Que os carros compridos, né, tinha aquele vidrão atrás, e ainda colocava uma coxa na parte de trás do carro. Aí o noivo se abraçava e os dois olhavam para trás assim, minha mãe e o Jim Carrey todinho. Falei: mãe, o que é isso? Ela falou: você acredita que eu quebrei o dente na semana do casamento? Quebrou, vai sem dente mesmo, irmão. Eu tenho uma foto minha casando com esta moça, e tem uma televisão de tubo lá da casa da dona Geninha, atrás da minha sogra. Ainda não tinha bom gosto nem para foto, irmão. Não podia ter ido para uma parede branca. Não, tiramos foto com a televisão atrás. Eu vou compartilhar isso aí, horroroso. Irmão, a nossa preocupação não era com o casamento. A nossa preocupação era o quanto esse casamento ia durar. E a nossa felicidade é essa. Dona Maria completou 50 anos de casamento dia desse. Foi isso, Dona Maria? 51 já, está vendo? 51 anos de casamento. Nós vamos completar agora 27 anos. Tem gente aqui completando 50, 40, 38, 60 anos de casamento. Essa é a graça. Hoje não. Hoje o casamento não dura nada, mas casa-se num castelo, vem montado num cavalo. É assim ou não é? Tem uma fanfarra tocando. As coisas estão muito estranhas, irmãos. O que tem valor ninguém valoriza, e o que não vale nada é o que é importante para as pessoas. Persevera na doutrina dos apóstolos, na santidade, na simplicidade das coisas, na importância do casamento, da amizade, da unidade, da união da igreja. É o que tem que se preocupar, irmãos. Hoje nós estamos preocupados em trocar de carro, em tantas outras coisas que não fazem mais sentido. Igreja comprando rebanho de boi, outro comprando banco. Irmão do céu, essa é a doutrina dos apóstolos? Mas tem gente que gosta, o povo merece também. Tem gente que adora. Onde tem um fuzuê, as pessoas estão no meio, é verdade ou não? Paulo, rapaz, foi preso lá, desviou o dinheiro não sei de onde. Perseguição, ele está sendo perseguido. Deixa de ser tampado. É muita perseguição para uma pessoa só. Engraçado que o missionário Soares ninguém persegue. Você nunca viu nada do missionário nesse sentido. Quem já notou isso? Ninguém persegue. Mas são escolhas. É só perseverar na doutrina dos apóstolos. É só fazer a vontade de Deus. E ele diz para terminar: na comunhão. Igreja é comunhão, irmão. Eu sou templo. Templo você pode ser, mas igreja depende de comunhão. Eu e você. Se for só eu, não é igreja. Se for só você, não é igreja. Eu faço as minhas orações em casa. Em casa você ora como crente. Como igreja é só aqui. Quem está entendendo? Comunhão é aqui. Santa Ceia é só aqui. Avivamento é só aqui. Batismo com o Espírito Santo é aqui. Não por conta do templo, mas por conta da reunião de pessoas da mesma fé e no mesmo Espírito. Diga glória a Deus. No partir do pão. Olha isso aqui, ó. A nossa campanha de alimentos. Se cada um trouxer 1 quilo de alimento, uma lata de óleo, ou um pacotinho de arroz, um pacotinho de farinha, nós levantamos aqui quase meia tonelada de alimento. A gente ajuda dezenas de famílias. Tem que partir o pão, irmão. Às vezes é tão simples, não é? Eu esqueço, pastor. Sabe por que esquece? Porque você não está com fome. Quem tem fome não esquece. Verdade ou não?
Quem tem fome não esquece, quem não trouxe ainda dá para trazer. E mais, e nas orações, tem que ter oração. Não oração do fanatismo, o mantra. Deixa eu orar aqui 1h28. E ora e olha no relógio. Olha, isso eu não aceito, eu não concordo, eu não vivo, eu não quero. Agora a oração que Deus vai movendo, que Deus vai trabalhando, que a gente vai sentindo cada vez mais vontade de se envolver. Esta oração é maravilhosa, gente. Nós tiramos agora aqui um extrato da igreja primitiva. Essa era a igreja dos apóstolos. Essa é a igreja que Jesus sonhou, que nós sejamos esta igreja. Diga obrigado, Senhor, e vamos aplaudir a Ele com amor no coração. Diga glória a Deus. E você que está em casa, um abraço no seu coração, lembrando que no dia 8 de setembro, às 19h30, missionário R.R. Soares conosco, aqui em Bauru, na Cusi Júnior, 325, uma reunião extraordinária. Espero por você e um abraço no seu coração. Aplauda Jesus novamente. Glória a Deus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.